proposta diferenciada para você oferecer ao seu cliente seria um brigadeiro gourmet com recheio. E no caso, eu sugiro que você recheie com uma geleia de damasco que vamos preparar. Este doce foi finalizado com uma flor de glacê real e está encaixadinho em uma forminha de brigadeiro, só que feita com chocolate. Vamos aos ingredientes? Uma lata de leite condensado, 15 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de glucose branca, 150 gramas de creme de leite sem soro, 20 gramas de manteiga sem sal, 50 gramas de chocolate nobre ao leite, 50 gramas de chocolate nobre meio amargo, uma xícara de damascos, 1/4 de xícara de açúcar refinado. O preparo do brigadeiro gourmet é mais fácil no micro-ondas, porque o ponto é bem mais fácil de se ver do que na panela. Ele é um brigadeiro como qualquer outro, só que com uma composição mais elaborada, no sentido do creme de leite, do chocolate nobre, que vai também na receita. Não dá para usar um achocolatado, uma margarina, você não vai ter um brigadeiro legal nesse sentido. Então, precisamos de ingredientes de qualidade para poder chamá-lo de brigadeiro gourmet. Aqui já tenho leite condensado no meu vidro. Vou colocar o trigo, misturar bem. A glucose, para quem nunca mexeu com ela, na primeira vez pode achar um pouco difícil no sentido que ela gruda na colher, vai para lá, vem para cá. Então a dica é você pesar numa vasilhinha e depois ter perto um pouco de água num potinho, água filtrada normal, e 2 espátulas molhadas nesta água, que vai te facilitar a tirar a glucose do potinho. Primeiro eu pego uma espátula úmida e tento raspar o máximo que eu consigo da vasilhinha, junto bem assim, para evitar de ficar toda hora pegando. Já pego de uma vez só, ela tem essa textura assim mesmo, fica soltando esse fio. Venho com ela e com a outra espátula úmida também em água, você consegue tirar mais fácil da outra espátula. Molha de novo se precisar e assim vai tirando o excesso. É assim mesmo, tá? Não tem muito jeito de não grudar nada. É o normal da glucose mesmo. Venho com o meu creme de leite sem soro. Aqui eu tô usando o de latinha sem soro. Ele é bem mais gostoso do que o de caixinha. Se não tiver jeito, não achar, dá para fazer com o de caixinha, mas se puder escolher, prefira o de latinha. Mas tire o soro, não faça com o soro. A manteiga. E só. Os chocolates só vão no final, não vão ao micro-ondas. Mexa tudo muito bem. E vamos levar ao micro-ondas por 10 minutos. Este doce ele é um pouquinho mais mole, tem bastante quantidade de creme de leite. Então são 10 minutos, parando de 2 em 2 minutos. Como nos outros doces, talvez você precise adequar ao tempo do seu micro-ondas, até uns 12 minutos no máximo, então entre 10 a 12. Vamos ao micro-ondas? Já se passaram 2 minutos. Mais 2 minutos, vamos mexer. Perceba que já começa a ferver, mas ainda está bem mole. Vamos mexer mais uma vez. Já está bem mais encorpado. Mais 2 minutos.
Mais 2 minutos, já está quase chegando. A vasilha começa a ficar um pouco quente. Bem quente. E vamos levar mais 2 minutos para acabar. Agora eu vou colocar uma luva, porque a vasilha estará bem quente. E não queremos queimar as mãos, né? Mexo bem. Com o doce ainda quente, eu preciso adicionar os chocolates para que eles derretam e se juntem aqui. Jogo o ao leite e o meio amargo. Se você quiser, pode colocar só ao leite ou só o meio amargo. Cada um vai ficar de um sabor. Isso é a gosto, não interfere no ponto. Vamos mexer bem. Nesse doce não é legal jogar o chocolate lá no início, porque acaba mudando muito a textura e ele não fica tão macio. Vou tirar aqui o excesso e misturar o restante com o próprio pão duro. Venho aqui, misture bem para que não fiquem pedaços mais brancos sem chocolate. Mexendo bem, a gente evita isso. Prontinho, meu brigadeiro gourmet já está pronto. Também precisa descansar 24 horas para ser enrolado. Este, como é um docinho de enrolar, precisa ser passado manteiga por cima. Passe plástico filme e deixe descansar até o outro dia. Para preparar a geleia de damasco, você precisa de 1 xícara de damascos secos e 1/4 de xícara de açúcar refinado. Mas antes de juntar o açúcar com o damasco, eu preciso amolecer este damasco. Tenho aqui já na panela fervendo água com os damascos até que eu enfie um garfo e ele já esteja bem macio. Para preparar a geleia de damasco, já tenho aqui os damascos cozidos. Vejam que ele ficou bem mais fofinho porque ele hidrata e incha. Então ele já está morninho ainda, está nem frio ainda. Mas você pode acabar de ferver, escorrer a água e já bater no processador. Não jogue a água toda fora, deixe um pouco da água da fervura reservada, porque a gente vai precisar para juntar no processador e bater esse damasco. Vamos bater. Então, jogo aqui. Se você não tem processador, pode usar o liquidificador. Só é um pouco mais demorado, coloque menos quantidade, não bote toda a receita, porque acaba um pedaço fica triturado e o outro não. Vou jogar um pouquinho da água, só para ajudar. Dependendo do damasco, se ele já vem bem macio, até mesmo antes de hidratar, quando ele é hidratado, fica tão molinho que nem precisa colocar essa água. Você vai sentir na hora que está batendo. Vamos bater. Paramos um pouquinho para ver se está misturando, se eu preciso ou não colocar mais água. Junte um pouquinho para o meio. Vamos bater mais um pouco. Já estando batido, vamos juntar o açúcar refinado em uma panela e levar ao fogo baixo, depois que ferver por uns 2 minutos. Vamos mexer bem até isso começar a ferver. Vai começar a fazer um barulhinho no fundo da panela, é porque está quase começando a ferver. Você vai sentir que começa a engrossar.
porque o açúcar derrete e vai virando a geleia. Já sinto que começa a ferver, deixo ferver entre 1 a 2 minutos. Prontinho, 1 minuto passado, eu já desligo o fogo e deixo essa geleia esfriar até o outro dia, também tampada com plástico filme. Para a montagem do doce, você vai precisar da geleia e da massa do brigadeiro gourmet já frios de um dia para o outro. Aqui, primeiramente, vamos pegar a massa do brigadeiro gourmet. Veja que de um dia para o outro ele já se torna mais consistente e ainda está macio. Vou usar um molde de silicone, este tem o código 168, dá uns 12 gramas de doce. Vou pegar um pouquinho da massa, ele vai servir somente de guia de quantidade de massa, não exatamente do formato, ele poderia ser quadrado, de coração, o que fosse. Se me der a mesma quantidade de massa, é o que importa nesse momento. Vou tirar daqui. Veja que ele sai com facilidade sem eu precisar untar, passar nada no molde. Agora, vou abrir um pouco esta massa para colocar a geleia de damasco aqui dentro. Lembra mais ou menos um processo tipo de salgadinho quando coloca o recheio? Se você já faz, é praticamente a mesma coisa. Tendo essa massa aberta, vou pegar a geleia de damasco, veja como que ela fica de um dia para o outro, bem macinha. Não coloque muito, tá? É a gosto, mas não exagere, porque pode vazar. Vamos colocar aqui no meio, vou fechar como se fosse um pastelzinho. E depois que tá bem fechado, a gente vai bolear. E para ajudar a colar o granulado no doce, às vezes eu faço o quê? Pego um pouquinho de água, não manteiga, é melhor a água mesmo, a água filtrada. Umedeço a mão, não molhar demais, só umedecer. Boleio novamente e jogo no meu granulado. O granulado a gosto que você tiver. Roda bem. Evite de mexer com a mão úmida no granulado depois. Se a sua mão não tiver muito sequinha, seque a mão para depois mexer no granulado, senão vai ficar saindo tudo na sua mão. Aqui eu venho, acerto, porque aí fica mais bonito assim, do que eu só tirar e simplesmente acabar. Assim meu brigadeiro fica certinho, perfeitinho com o granulado, pronto para ser colocado numa casquinha de chocolate. Aqui eu já tenho a casquinha feita com o chocolate fracionado preto. Como sempre, uso ao leite meio amargo, sempre meio a meio. E vou apoiar esse brigadeiro em cima dessa casquinha. Se você for servir em casa, não é necessidade de colar o brigadeiro na casquinha de chocolate. Mas para entrega, você precisa colocar um pouquinho de chocolate do mesmo da casquinha aqui dentro derretido, para que o brigadeiro cole e seque ali sem soltar depois. Para a decoração desse doce, eu vou ensinar a você a preparar flores de glacê real, que é uma opção assim muito interessante, porque você pode fazer com bastante antecedência. Ela secando direitinho, você guarda ela em potes bem fechados, de preferência aqueles potes de vidro hermeticamente fechados, e ela vai durar até 1 mês, 2 meses se o seu clima na sua cidade for um clima seco. Aqui eu já tenho as florzinhas prontas, para você ter noção como ela fica prontinha, ela fica bem durinha, olha. Bom, para conseguir esse efeito eu preciso do glacê real. O glacê real é o quê? É um pó que você compra hoje em dia, muito fácil de encontrar, chama-se pó para o preparo de glacê real, vem num pacote, tem várias marcas, todos que a gente encontra hoje em dia são bons. É um pozinho que parece um açúcar, mas é um pozinho
preparado para bater glacê real, não é açúcar impalpável, é o pó para o preparo de glacê real mesmo. Não confundam, porque visualmente eles são muito parecidos. E aqui eu tenho uma proporção que eu achei melhor para o meu trabalho, não é a mesma proporção que vem escrita atrás do pacote. Eu acho que como vem no pacote fica muito mole. Então aqui eu tenho 350 gramas do pó, que eu vou adicionar 50 ml de água filtrada. Somente isso, e vamos colocar para bater numa batedeira na velocidade média. Se a sua batedeira vai de 1 a 5, bote mais ou menos no 3, que é mais ou menos no meio. Não tem 2,5, então vai no 3. A minha eu coloco no 6 ou no 4, depende da batedeira da marca que você tem. Mas qualquer batedeira pode. Se a sua tiver essa opção de batedor de raquete, que ele chama assim, ele fica melhor. Mas se não tiver, bata com um batedor normal, mas sempre na velocidade média, nunca na alta. Vamos colocar a água aos poucos e mexer até isso se juntar, e aí sim eu levar para a batedeira. Aqui temos que colocar mais água. Cuidado para não exagerar na água. A tendência é a gente colocar muita água, porque tá grosso ainda, bota mais um pouco e mais um pouco, e quando vê, fica muito mole, e aí não dá ponto, e você tem que colocar mais pó, desnecessariamente. Na média de 5 minutos, se sua batedeira for forte. Numa comum, uns 10 minutos. Veja que a cor muda um pouco, fica bem mais branquinho, e a textura completamente, né? Tá num ponto de picos, que a gente chama. A gente faz um formato de picos quando você põe a colher. Eu coloquei luvas, porque vamos mexer com corante, então pode manchar as mãos, é legal usar luvas. Aqui eu vou demonstrar para vocês como eu fiz essa cor vermelha. Vamos pegar um potinho menor. Normalmente é legal fazer em potes menores mesmo, porque na própria batedeira acaba ficando muito difícil de mexer, e mesmo que seja quantidade grande, é legal raspar as bordas para evitar que partes fiquem sem corante e partes com corante. E o restante, se você não for usar naquele momento, passe um plástico filme e deixe tampado com um pano por cima. Ou se vai deixar de hoje para amanhã, transfira para um pote com tampa certinho e nada de geladeira. Deixe na sua bancada bem tampado. Aqui eu estou usando corante em gel. Nunca use corante líquido, porque vai deixar o seu glacê mole. Então, com a ajuda de um palito, eu tenho aqui o corante em gel vermelho. Evite de colocar novamente o palito de glacê dentro do corante. Isso pode mofar o corante, então muita gente estraga o seu corante por isso, porque coloca ali, mexe, a cor não ficou boa, bota o mesmo palito novamente e acaba estragando o corante. Vou então colocar um pouquinho do laranja. Todas essas cores intensas normalmente não ficam tão fortes no momento que você tinge. É necessário um descanso do glacê. E esse descanso tem que ser feito da seguinte forma: você vai colocar o seu glacê em um pote tampado, depois desse procedimento, e deixar dentro de um armário escuro. Isso já vai te ajudar a escurecer mais o seu glacê. Normalmente isso gasta uns 30 minutos. Eu boto esse potinho uns 30 minutos no meu armário, fechado. Quando eu abro, ele já está muito mais escuro. Aqui eu já tenho o meu glacê tingido de vermelho, no tom que eu quero, mais escuro. Deixei 30 minutos no meu armário tampado num potinho. Tirei e botei nesse pote, já está bem vermelho. E aqui o mesmo glacê, só que tingido com corante em gel amarelo.
Para fazer esse tipo de florzinha, a gente usa um bico de confeitar que tem um pino dentro, que parece um parafuso, mas normalmente chama-se pino. E esse bico tem um número, eu estou usando o número 190. Existem vários tipos de bicos para fazer flores. Esse aqui é para uma flor grandinha, como esta. Quando são aquelas bem miudinhas, os números são diferentes. Você vai precisar também de um saco de confeitar. No caso, eu não estou usando matriz, que é uma pecinha plástica que se coloca aqui dentro para colocar o bico. Só simplesmente cortei o saquinho e vou colocar o bico aqui dentro. Não corte muito, porque corre o risco do bico sair com a pressão do glacê. Então, deixe só ultrapassar um pouquinho para trás dessas entranhazinhas da ponta do bico. Aqui vou colocar o glacê vermelho. É sempre interessante dar uma mexidinha e nunca deixar muito tempo exposto assim sem cobrir. Toda vez que for mexer, temos que misturar bastante. Aqui vou colocar o tanto que couber na sua mão, não exagere na quantidade, porque você perde a habilidade quando tem glacê demais. Empurro o glacê para a ponta, para já ficar no jeito de trabalhar. Veja que ele já começa a sair. Para o preparo das florzinhas, eu preciso de uma base de apoio. Aqui eu tenho um fundo de forma de alumínio. Essas formas normais de assar bolo, de fundo falso, estou usando só o fundo. Poderia ser uma assadeira virada de cabeça para baixo, o que você tiver em casa. Aqui eu cortei um saquinho, tipo esse daqui, que é um saquinho de celofane, alguns lugares chamam de saquinho de pirulito. Cortei para poder ficar só o retângulo ou o quadrado, qualquer tamanho que caiba no seu fundo de forma. Coloquei umas etiquetas somente para firmar, poderia ser durex, fita crepe, o que você tiver. Sendo que tem que ficar bem firme os 4 cantos, para quando eu vier com o bico e a florzinha aqui, o saquinho não andar para lado nenhum. O que vamos fazer é o seguinte: apoie o bico no celofane de forma reta, ou seja, 90 graus certinho, porque se você deixa meio de lado para um lado ou para o outro, a florzinha vai sair torta. Então aqui eu vou apertando e girando e puxo para cima. Posso fazer de um lado ou de outro. De cada jeito sai um tipo de florzinha. A do docinho eu fiz girando para a direita. Se você quiser uma mais ondulada, gire para o outro lado. Para o miolinho, vou usar o glacê amarelo. Aqui eu tenho um cartuchinho de papel manteiga. Para trabalhos pequenos, eu prefiro trabalhar com esse tipo de cartuchinho ao invés do saco de confeitar. Mas se você não tiver, você pode usar o próprio saco de confeitar com um bico perlê, que se chama, aquele que tem um furinho bem fininho, normalmente é número 2, número 3, aí vai depender do tamanho da bolinha que você quer fazer. Veja que como ele fica com a pontinha perfeita, tanto que se você põe o dedo parece uma ponta de lápis, não sai o glacê, eu vou precisar cortar a pontinha. Vou cortar bem pouquinho, é melhor cortar menos, se precisar você abrir mais. Testo, vejo se está saindo e venho na florzinha, aperto, paro de apertar, rodo e pronto. Tenho o meu miolinho pronto. Se por acaso você, quando apertar e terminar, der aquela puxadinha para cima e ficar uma pontinha, utilize um pincel pequeno, qualquer pincel que você encontre em papelaria, em armarinho, umedecido em água, bem pouquinho, seque até um pouquinho no pano e aperte por cima que aquela pontinha desce. Pronto,
nossa florzinha está pronta. Só que agora temos que deixá-la secar, ela está molinha. Isso seca normalmente 24 horas depois, se for aqui em cima da bancada, ou para acelerar você pode usar uma estufa caseira. Como seria? Você vai ligar a lâmpada do seu forno, somente a lâmpada, não o gás, só a lâmpada, e colocar essa base lá dentro com as suas florzinhas. Normalmente, depois de uns 30 a 40 minutos, você já consegue tirá-las daqui, como estas aqui estão já secas. Pega nela, ela já vai estar durinha, sequinha. Só que aí tem que ter luz dentro do seu forno. Não serve ligar o forno, porque é perigoso. Temos plástico, papel aqui, não pode. Temos que só usar a lâmpada do forno. E assim você tem opções de florzinhas, variando os tipos de bico, vários formatos de florzinhas para utilizar na decoração dos seus docinhos. Para finalização deste doce, vamos colar as florzinhas já secas em cima do brigadeiro. Você pode usar o próprio glacê real ou um pouquinho de chocolate derretido, de preferência fracionado. Vamos apertar. Coloco a gotinha do glacê, aqui é o amarelo, mas poderia ser o vermelho que você tiver em mãos. E colo a florzinha no brigadeiro. Pronto, o seu Sedução Gourmet de Damasco está pronto. Aqui a minha sugestão foi colocar numa forminha, mas se preferir, deixe sem forminha mesmo, em uma peça bonita de decoração.